O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa bondade me orienta e me conduza. Meus amados irmãos e irmãs, neste domingo, lembramos o início da missão de Jesus e o chamado dos primeiros discípulos. Nós, em continuidade a esse chamado, recebemos o convite para segui-lo. Por isso aqui estamos, meus queridos irmãos, porque somos convocados para a missão de continuar o anúncio do reino de Deus, pois em Jesus Cristo chegou a plenitude dos tempos. A liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir tem como tema o chamado. A resposta do homem e da mulher passa por um caminho total de conversão pessoal e de identificação com Jesus. Caso contrário, ainda não se converteu. Tem Jesus como um fã, um amigo, não tem Ele como Deus, e ainda você não é discípulo dele. É simplesmente aquele que fica fascinado pela sua palavra, talvez pela sua igreja, pelos sacramentos, mas não segue, continua no pecado. Não houve uma mudança total, uma conversão pessoal. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Jonas que ele apresenta, primeiramente, bem desobediente, ele não aceita o chamado. Mas depois Jonas, pela insistência de Deus, porque Deus não desiste de nós, Deus não desistiu de você. Pode ser que você, meu amado, tenha desistido dele, mas ele não desiste de você. Ele fala com você várias vezes durante o dia. Pode ser, meu querido, que você não tenha percebido diante dos pecados que você carrega, ou talvez diante de tantas preocupações do mundo, e esquece do essencial. Mas Deus, Ele sempre nos convida, e Ele foi persistente com Jonas,
E Jonas, depois, é obediente ao Senhor. E ele vai para Nínive para fazer o quê? Anunciar a palavra que Deus lhe confiou. Nós ouvimos que a cidade era uma cidade bem grande, era necessário 3 dias percorrendo nesta cidade. Então, uma cidade enorme, mas Deus, Ele é maravilhoso. Bastou 1 dia de pregação para que toda a população de Nínive acreditasse em Deus. E os ninivitas creram em Deus, como nós ouvimos na palavra, acolheram o apelo de conversão, desde o menor até o maior, para dizer também as autoridades da época, porque eles viram, eles provaram, eles sentiram a misericórdia de Deus, que é oferecida para todos os povos, inclusive para você. Aí nós ouvimos a segunda leitura de São Paulo, a comunidade de Corinto, e São Paulo convida a nós a colocarmos a esperança nos valores eternos. São Paulo, ele vem dizer para nós que o tempo é breve. E você sabe muito bem, meu irmão, que o tempo é brevíssimo. Não desperdice o seu tempo. Lembre que você tem uma eternidade pela frente, mas tudo depende da sua escolha. E essa escolha é feita agora. Nós ouvimos Jesus dizendo que o tempo já chegou, que o seu reino já está acontecendo, e que é preciso a conversão, e acreditar na sua palavra, no seu evangelho, que é boa notícia. Então, se você deseja uma eternidade com o Senhor, lembra-se sempre que o tempo é breve, e que cada segundo da sua vida, vamos até dizer que cada respiração sua, para ficar bem impactante nesse período da pandemia, então cada respiração sua, Deus está te dando a oportunidade para estar com Ele, porque o tempo é brevíssimo. Nem eu, nem você, ninguém sabe o dia e a hora, mas nós sabemos que o tempo é breve. Ninguém vai viver 300 anos aqui. Se por um acaso alguém chegar aos 100, vamos louvar e agradecer a Deus, porque a expectativa de vida no país em que nós moramos é de 73 anos. E se você vê quantos anos você tem, é só você ver quantos tempo ainda resta para você. Talvez você já até passou dos 73, para ver que Deus nos dá sempre a oportunidade. E nós ouvimos no Santo Evangelho Jesus recrutando os seus primeiros discípulos para integrar a sua comunidade, porque agora o tempo da espera acabou, o reino de Deus já chegou, e Ele já está presente, as promessas estão se realizando, e é preciso, para participar do reino de Deus, como Jesus nos disse, a conversão e acreditar, uma entrega total. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se, meu querido irmão, vamos lá entender, porque tem muita gente ignorante em pleno século 21 que acha que converter-se é mudar de religião. Primeiro, isso não é conversão, isso chama traição, porque você prometeu no dia do seu batismo, ou melhor dizendo, seus pais, bem como também seus padrinhos, prometeram no dia dos seus batismos educar você na lei de Cristo e da Igreja Católica.
não foi outra. Então, se você, aquele que acha que vai mudar de religião e encontrar com Jesus, ele nunca encontrou com Jesus e nunca irá encontrar com Jesus, porque é um traíra. Traíra nos lembra de Judas Iscariotes, aquele que sempre esteve do lado do Senhor, que o Senhor o amou tanto, e que ele ouvia a palavra, estava ali do ladinho de Jesus, mas o coração dele não era de Jesus. Traiu e se arrependeu, por isso se enforcou. Então a conversão, meu querido irmão, é mudança de mente e de coração, de sentimentos. É reformular dentro de você os valores da vida, para que Deus ocupe o primeiro lugar na sua vida. E olha o que o padre vai dizer: tem muitos de vocês que Deus não está ocupando o primeiro lugar. Comece a analisar a sua vida. Você deseja estar o tempo todo com o Senhor? Eternamente? Então comece a analisar a sua vida. Ele tem a primazia no seu coração? Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ou são os bens perenes, os bens materiais? Com que você anda preocupando mais? Com a sua salvação ou com as suas economias? O que você anda se preocupando muito mais? É preciso saber, meu querido irmão, porque o Senhor, Ele não admite estar em segundo lugar na sua vida. E se Ele está em segundo lugar na sua vida, pode ter certeza que você não será salvo. Ele tem que ocupar o primeiro lugar. Então você precisa, meu querido irmão, rever a sua vida em tudo aquilo que te afasta de Deus e dos irmãos também, viu? Porque os cristãos, ele nunca afasta dos irmãos, pelo contrário, ele tem muitos irmãos, ele agrega. Você é daquele um que vai excluindo? Não faz parte do reino dele. Nós somos chamados a agregar. Então precisa rever a vida para a sua conversão. Converter-se é andar na contramão da sociedade. A sociedade é consumista, os cristãos não. A sociedade é hedonista, os cristãos não. A sociedade diz que é favorável ao aborto, os cristãos é favorável à vida. Então, quer dizer, nós andamos na contramão da sociedade. Os políticos querem comprar o voto dos cristãos, os cristãos dizem não, porque eles sabem que precisa votar de forma consciente. Quer dizer, nós andamos na contramão da sociedade. A sociedade diz que você vale o que você tem no bolso. O Senhor diz para você que você vale muito porque é filho dele. Não é o que você tem no bolso, pelo contrário. Ele diz que você precisa ser desapegado. É preciso crer no Evangelho. E vou dizer de forma muito clara para vocês, meus queridos irmãos: crer no Evangelho não quer dizer apenas conhecer o que está escrito. Não basta eu saber de cor capítulos, versículos, se eu não vivo.
Crer no Evangelho é aceitar Cristo e todos os valores e projetos que Ele propõe para a nossa vida. É Ele que orienta a nossa vida. Não é o mercado financeiro que orienta a minha vida. O que orienta a minha vida é nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é Ele que me orienta. Então eu preciso escutar, orar a sua palavra e moldar a minha vida de acordo com os seus ensinamentos, os seus mandamentos, os seus decretos. E tudo isso nós podemos resumir numa única coisa: amar, amar, amar. Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Se você vive isso, você já está no céu. É amar, nada mais do que amar. Por isso a pergunta hoje para você: você realmente vive de fato o espírito do Evangelho? É preciso, meus queridos irmãos, nós continuarmos o reino do Senhor. É preciso realmente nós vivermos, porque o chamado continua hoje, e cada um de nós recebeu e recebe continuamente esse chamado à conversão e a seguir Jesus Cristo. Deus nos convida constantemente, seja quem for, seja você que é bonzinho, seja aquele que não é bonzinho. Vamos dizer, seja a pessoa mais cruel deste mundo, o Senhor também não desiste dele. O Senhor conversa com ele o tempo todo. São as coisas mundanas que não deixa a pessoa ouvir, mas Deus, Ele chama todos nós à conversão, todos. Ele não quer perder uma sequer das suas ovelhas, as ovelhas que querem ser distanciadas do Senhor. É bem diferente, amado irmão. Como ouvimos no Evangelho, o chamado é imprevisível, não acontece. É interessante a palavra de Deus, somente quando estamos rezando. Nós acabamos de ouvir o Evangelho, que nada aconteceu de forma extraordinária. Hoje em dia as pessoas gostam, de postar tudo, de mostrar tudo de forma muito extraordinária, pomposa, com muitos fogos. As coisas de Deus não são assim. Ouvimos muito bem no Evangelho que esses homens que o Senhor chamou estavam simplesmente exercendo a sua profissão, trabalhando. Não são preguiçosos, ociosos, estavam trabalhando, estavam pescando. E Jesus, Ele chamou, e Jesus assim chamou, e Ele exige tanto de você como exigiu deles uma resposta imediata. Não é para ficar pensando. Aceitar o reino de Deus, aceitar Jesus Cristo, não é para você ficar, espera aí, eu vou pensar um pouquinho. Não é assim. Não é um projeto que você está fazendo, seja econômico, o que for aí o seu projeto de alguma empresa ou no seu trabalho. Não é um projeto. Você precisa consultar isto, aquilo, não. Jesus chamou e Ele exige uma resposta imediata. O desapego e a fidelidade a Ele, porque Ele é a primazia na nossa vida. E nós ouvimos que eles estavam trabalhando, são irmãos, têm família. Nós ouvimos que eles estavam ali com os seus negócios, uma empresa, poderemos dizer, de pesca, e Jesus os chamou pelo nome. Quem Ele quis, Ele chamou. Eles
imediatamente deixaram o que estavam fazendo e seguiram nosso Senhor Jesus Cristo. O pai Zebedeu não colocou obstáculo nenhum. Vamos encontrar muitos pais colocando obstáculo no chamado de Deus para com seus filhos. Não é somente o chamado, a vocação sacerdotal, mas o chamado também a vocação matrimonial. Vocês acham que Jesus só chama padre? Não, Ele também chamou você. Ele também chama você à conversão, assim como a mim também. Ele também chama você a viver em família, a constituir uma família. Então Jesus, Ele chamou imediatamente, eles deixaram tudo o que tinham para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que Jesus falou para eles? Jesus não falou para eles assim: vem, eu vou pagar uma faculdade para vocês, e vocês vão ser pessoas, sábias. Não, Jesus falou para eles assim: eu farei de vós pescadores de homens. A proposta de Jesus é uma proposta nova. Ele vem dizer: vocês vão aprender agora a fisgar homens e mulheres para o meu reino. Vocês vão aprender a fazer coisas diferenciadas. Vocês sabiam muito bem, eram especialistas na pesca, mas agora vocês vão ser especialistas para pescar homens e mulheres para o meu reino. E eu vou capacitar vocês. Deus nos capacita. Se todos seguissem nosso Senhor Jesus Cristo, seriam todos capacitados para exercer a sua vocação no mundo. Tanto as vocações sacerdotal e religiosa específica, também a vocação para o exercício da sua caridade para com os irmãos e irmãs. Porque Deus, quando chamou você para uma vocação específica, é para que você fosse caridoso com os seus irmãos. Deus chamou você para a vocação de ser professor, é para que você seja caridoso com os seus irmãos e irmãs. Deus chamou você para ser mecânico, para que você seja caridoso com os seus irmãos e irmãs, para que você possa exercer esta vocação em benefício do outro com grande esmero e capacidade. Aí sim, os irmãos reconhecendo o seu grande serviço, porque aí é serviço, é de servos, porque você é servo de Deus, reconhecendo esse teu grande serviço, os irmãos de forma generosa, sabendo que você precisa manter a sua família, Ele te dá algo, porque você prestou um serviço a Ele, e você fez isso com muita alegria, seja você advogado, seja você dona de casa, seja você faxineira, seja você quem for. Na comunidade todos nós servimos uns aos outros, nós não somos mercenários, nós somos servidores do reino. Então nós nos colocamos a serviço do outro, naquilo que Deus me chamou, que me faz feliz. Então me faz feliz eu ser sacerdote dele. Ele me chamou, eu dei sim,
e eu me coloco a serviço dele e a serviço dos irmãos e irmãs. E vocês sabem muito bem que para manter a casa dele é preciso ser generosos também nas ofertas. Da mesma forma, nós vamos precisar de pintar daqui mais um tempo a igreja. Então nós vamos ter os nossos irmãos que vão colocar a serviço, mas serão alguns dias, alguns meses. É preciso manter o irmão e a família do irmão que colocou a serviço nosso. Então tudo o que nós fazemos deve ser feito com grande caridade, nunca querendo explorar o outro, porque quem te deu a vocação foi o Senhor, e Ele te chamou para ser pescadores de homem. E é interessante, meu querido irmão, que o pescador é aquele que tira do habitat natural o peixe. É isso que Jesus quer de nós, que nós tiramos os nossos irmãos e irmãs da sua zona de conforto e mostra para ele que o reino está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que então, resumindo tudo isto que o padre falou e que é necessário você gravar na sua mente, 3 coisas são importantíssimas para a sua conversão e para que você possa acreditar no Evangelho. Que tem muitas pessoas que têm fé em Deus, mas não acreditam. E as 3 coisas são: a primeira é imitar o exemplo do Mestre Divino, Jesus Cristo. Imitar. Eu sempre gosto de dizer, eu preciso pisar nas mesmas pegadas que ele pisou. Assim eu estarei imitando. Porque na escola de Jesus só se ensina uma única matéria: o reino. Então eu preciso ter Jesus como modelo único a ser imitado na minha vida. Único modelo a ser imitado na minha vida é Jesus Cristo. Não é meu pai, nem minha mãe, nem o padre, nem o presidente da república, nem meu vizinho, nem meu irmão. É Jesus Cristo. Eu tenho que me assemelhar a Jesus Cristo, eu tenho que parecer com Jesus Cristo. O outro tem que olhar para mim e ver que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus. E não está escrito na minha testa, mas o outro vai enxergar. Se ninguém, até hoje, com a tua vida, nunca disse para você que você parece com Cristo, ou nunca pediu para você rezar por ela, olha, meu irmão, acorda, acorda, porque você não está parecendo com o Senhor. Acorda. Segundo, você precisa participar da vida de Jesus. Significa segui-lo, comprometer-se com Ele, estar com Ele em todos os momentos da vida, inclusive nas tentações, naqueles momentos em que você é tentado a querer fazer certas coisas do mundo e que são mundanas, que não convêm, e eu preciso dizer não. Também eu preciso participar da vida dele até nas perseguições. Muitas vezes somos perseguidos na própria família, alguém que fica dizendo, você reza, você vai à igreja, você não sei o que, fica ali fazendo chacotas, e até na perseguição eu preciso participar da vida de Jesus, porque eu devo estar disposto a morrer por Ele e com Ele. Terceira, ter a vida de Jesus dentro de si. Ter a vida de Jesus dentro de si. Jesus, depois da sua Páscoa, Ele acrescentou
que nós devemos identificar-se com Ele, viver na comunidade. E aí São Paulo, ele resume muito bem: vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, ter a vida de Jesus dentro de mim. Ele é a cabeça desse corpo místico que é a igreja. Significa que eu devo pensar, agir, sentir, viver como Jesus viveu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, assim nós seremos pescadores de homens. Porque, primeiramente, não sei se vocês perceberam, eles foram pescados, assim como você. Jesus pescou primeiro você, para depois Ele te capacitar para ser pescadores de homens e mulheres. Então lembra, você foi fisgado pelo Senhor, para morrer nesta vida mundana, e tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. É assim que os filhos de Deus fazem. É assim que nós somos chamados a viver, porque a nossa vocação, tanto minha quanto de vocês todos batizados, é a santidade. Nós somos chamados a ser santos, a viver na fidelidade da palavra de Deus e da sua igreja. Que a Mãe de Deus e nossa Mãe, a Maria Santíssima, aqui na nossa paróquia, a Senhora Aparecida, que também foi fisgada por Deus, que ela também possa mostrar para você, meu querido irmão, que não existe coisa mais bela neste mundo, e que a igreja nos mostra há 2020 anos, porque ainda nós vamos celebrar a Páscoa deste ano, por isso que eu falei 2020 anos. Há 2020 anos, a beleza de termos um Deus que nos ama, que deu a sua vida por cada um de nós, e que Ele nos ama gratuitamente. Permita-se ser fisgado por Ele. Queira entrar na rede do Senhor para fazer parte da barca de nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Virgem Maria. Deus abençoe você. Amém.